Olá a todos, meu nome é Otávio Berwanger, eu sou diretor do Instituto de Ensino e Pesquisa do HCOR, Hospital do Coração de São Paulo, e gostaria, nesses próximos videoblogs, falar um pouquinho com você sobre prática clínica baseada em evidências. Bom, então nós vamos conversar um pouquinho sobre prática clínica baseada em evidências. Nesse primeiro momento, eu gostaria de discutir com vocês por que necessitamos, então, praticar medicina baseada em evidências, sobre esse paradigma, quais são as limitações, de uma prática mais tradicional. Um fato é que diariamente ao atender pacientes nós temos dúvidas como qual o melhor tratamento para o meu paciente, ou vale a pena solicitar esse exame diagnóstico, ou qual o risco do meu paciente sofrer alguma complicação relacionada à doença ou mesmo seu tratamento. Isso foi medido alguns anos atrás e se viu que nós temos por paciente 3 a 4 dúvidas. Ou seja, como é plausível atendermos cerca de 4 pacientes por dia, isso se traduz em 16 dúvidas por dia. Mas como nós podemos então resolver essa dúvida? Como é feito de forma mais tradicional? A primeira é usar apenas a experiência clínica individual. A pessoa pode ter anos de experiência e já ter algumas rotinas estabelecidas. Será que isso é suficiente? Ou, às vezes, eu posso não me sentir seguro para tomar aquela decisão, mas chamar aí uma junta médica, perguntar para outros colegas, podemos chamar aí o Dr. House e equipe. Será que isso é suficiente? Algumas publicações mostram que, infelizmente, não. Apesar da experiência clínica ser fundamental, existe uma relação inversa entre o conhecimento atualizado e os anos de formação. Aqui exemplificado, por exemplo, num estudo que comparou médicos internistas, especialistas em clínica médica, formados na década de 60, com médicos formados na década de 80, demonstrando essa relação inversa. A explicação para esse fato, mais do que científica, ela é filosófica, uma vez que, infelizmente, nós tomarmos condutas baseadas apenas assim no bom senso é complicado, uma vez que o que é bom senso, Todos julgamos que tendo bom senso. O próprio René Descartes já dizia que bom senso é a coisa mais bem repartida do mundo. Todos temos, não é mesmo? Outro motivo, um pouco mais científico para isso, é que geralmente nós aprendemos a pensar com base em fisiopatologias e mecanismos. Ou seja, se a doença tem um certo mecanismo fisiopatológico e, por exemplo, tem uma intervenção que vai lá e neutraliza esse efeito, geralmente essa intervenção é benéfica. Infelizmente, no mundo real, quando testado por evidências adequadas, nem sempre o raciocínio é assim tão linear. Aqui eu trago alguns exemplos que mostram essa dissociação entre o efeito mecanístico e o resultado em desfechos clínicos. Exemplos clássicos disso são, por exemplo, antiarrítmicos no infarto, antiarrítmicos classe 1A, que, por exemplo, apesar de terem uma fisiopatologia favorável, racional mecanístico favorável, de reduzir arritmias, se traduzem por piora nos desfechos. Abaixo eu tenho um exemplo contrário, de beta-bloqueadores. Apesar de inicialmente terem uma fisiopatologia desfavorável para o uso na insuficiência cardíaca, reduzem a mortalidade. Então, infelizmente, o raciocínio fisiopatológico, com base no bom senso, é insuficiente. Finalmente, chegamos, se é insuficiente, quem sabe, vamos consultar um livro-texto. Ora, livros-textos são fundamentais. Por exemplo, no caso, quem trabalha em terapia intensiva aqui, eu tenho 2 exemplos, e cada área tem o seu exemplo. Qual o grande problema do livro-texto? Um livro-texto, por exemplo, que é escrito em 2009, certamente iniciou a sua fase de redação em 2007, 2008, com referências anteriores a esse período. Então, inevitavelmente, existe um tempo até que as referências atualizadas sejam incorporadas na publicação. Aqui eu trago um exemplo de uma publicação do JAMA que mostrou, isso há uns anos atrás, que, por exemplo, trombolítico, uma intervenção com benefício comprovado, demorou 13 anos para ser recomendado por livros-texto em cardiologia. Então nós vimos que praticar medicina baseada em evidências com base apenas na experiência individual ou de outros colegas e livros-textos tradicionais infelizmente, não é a forma mais adequada hoje
de praticar a medicina. Então, no próximo videoblog nós vamos discutir um pouquinho o que é medicina baseada em evidência e como nós podemos acrescentar em relação a esse paradigma tradicional. Muito obrigado.